Olá, pessoal, bom dia. Sejam todos e todas bem-vindas e bem-vindos na nossa terceira live da semana do Multiplica. Uma semana maravilhosa de muitas ações voltadas para carreira, cultura, inclusão e diversidade. E eu estou muito feliz de fazer parte desse momento, né, para contribuir aqui com um tema super importante que falaremos na sequência. Então, vou fazer minha autodescrição, né? Meu nome é Ana Paula Magalhães, eu sou uma mulher branca, cabelos longos, castanhos, olhos castanhos, uso óculos, tenho rosto oval, sou uma pessoa com deficiência, tenho baixa visão e uso uma blusa preta com bolinhas brancas. Sou uma mãe de família, sou casada há 25 anos, tenho uma filha de 23 e 2 netos maravilhosos. E que morro de saudade porque moram fora do país. Bom, gente, esse dia está sendo um dia maravilhoso, com muitos temas também incríveis, e é importante, assim, a participação de vocês nessa semana. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito crítico, um tema super importante para a companhia, que é sobre o capacitismo. Pode ser que muitas pessoas não conheçam esse termo, mas a gente vai esmiuçar ele aqui durante essa manhã. É um preconceito que ele se disfarça, né, de brincadeiras, de expressões extremamente erradas, que muitas vezes a gente ouve no dia a dia. E nesse painel de hoje, a gente tem pessoas que estão no seu lugar de fala, e a gente vai ouvir um pouquinho também sobre a percepção delas aqui sobre essa temática. Então, hoje, quem faz parte do painel comigo é o Celso Uzal, Gessé Machado e Natália Regina. Celso, vamos começar com você, a sua apresentação. Bom dia, obrigado, Ana Paula. Que bacana começar a semana aqui, né, falando desse assunto tão importante. Bom, eu sou Celso Uzal Teodoro, estou recente aqui na Mil aí, cumprindo quase 3 meses aí, muito animado com esse novo desafio. Estou como gestor aqui da área de operações, sou responsável pela área de excelência operacional, tem todo um desafio aí de eficiência para a companhia. Sou um homem de pele branca, cabelo castanho, olhos castanhos, rosto um pouco angular, estou com uma camisa azul com alguns traços rosas e o fundo do Multiplica. Falo com vocês aqui de Curitiba, estou no Easy Tower do Morumbi, mas hoje aqui numa estrutura da Opto em Curitiba, que está um clima super curitibano, e muito contente aí de estar com vocês. Tenho 3 filhas, de 7 em 7 anos me nasceu uma princesa, a mais velha tem 21 anos. Sou um pai presente com todos os desafios aí, adoro viajar, conhecer outras culturas e estar aqui com vocês aí também. Obrigada, Ana Paula. Obrigada, Celso. Gessé, vamos lá com você agora. Oi, pessoal. Bom dia para vocês. Eu agradeço também pelo convite, pela oportunidade de estar aqui aprendendo mais uma vez aí sobre um tema bastante emblemático e que se faz cada vez mais necessidade de ser debatido, de ser apresentado para vocês, para fazer essa discussão aí criativa, do qual a gente possa estar buscando soluções, não só para o HG, mas para a sociedade em si, tá bom? Eu também sou uma pessoa negra, sou de óculos, tenho barba, cabelo liso, baixinho, estou de terno, roxinho e uma camiseta florida, tá bom? Sou formado em psicologia, trabalho aqui na área de recursos humanos aqui da UHG, na Célula 2. É uma honra para mim estar com vocês hoje aqui, compartilhando um pouquinho de tudo que a gente tem vivenciado. Muito obrigada, Gessé. Natália, você agora. Fala um pouquinho de você. Oi, Ana, muito obrigada. Gente, só tenho a agradecer pela oportunidade de estar aqui hoje. Então, meu nome é Natália Regina, eu sou uma mulher negra, estou de cabelo rosa, blusa preta e aqui atrás, no fundo, é a imagem do Multiplica. Eu trabalho no Rio de Janeiro, eu sou recepcionista, eu sou formada em marketing e sou pós-graduada em administração hospitalar. E sou uma mulher com deficiência e hoje é muito importante estarmos falando sobre o capacitismo,
pois muitas pessoas não conhecem o tema, não sabem a que está atrelado o capacitismo. Então, estamos aqui hoje para dar um pouco de clareza sobre esse assunto, esse tema. Muito obrigada, Ana. Obrigada, pessoal. Muito obrigada, Natália. Bom, vamos lá, né, gente? Então, agora que estamos todos devidamente aí apresentados, né? Antes de começarmos esse painel, eu vou trazer fazer uma introdução ao que é o capacitismo em si, né? O capacitismo, ele é para a pessoa com deficiência, assim como o racismo para a pessoa negra, para o machismo, para as mulheres, ele se disfarça, gente, o tempo todo, sobre a premissa de incapacidade, de improdutividade com relação às pessoas com deficiência, né? Porém, o tempo todo, né, a gente é cercado de muitas atitudes de inferioridade, a gente é olhado o tempo todo de forma realmente improdutiva. E esse olhar, né, ele se divide em dois posicionamentos. Ele se divide pela opressão passiva, porque as pessoas não conhecem o que é o capacitismo e o preconceito em si com relação às pessoas com deficiência, mas muitas vezes essa opressão ela vem através de pena, do sentimento de caridade, do sentimento de inferioridade, de que a pessoa com deficiência ela é impotente, de que ela é incapaz, que ela não pode, que ela realmente só consegue fazer trabalhos menores do que a capacidade dela. Esse é o olhar passivo de pessoas que não têm o conhecimento, né? De que não tem o convívio com as pessoas com deficiência. E a gente também tem um outro posicionamento que é da opressão ativa. Então, são pessoas que realmente agem, sabem do que estão fazendo, do que estão falando, e agem com insultos, considerações negativas. Quando eu não tenho um ambiente, uma arquitetura acessível, eu também estou agindo de forma capacitista. Quando eu coloco em dúvida a capacidade do outro, isso de forma explícita, tá, gente? Então, toda vez que eu falo de uma opressão ativa, que o tempo todo eu estou ali colocando em dúvida mesmo, de forma agressiva, a outra pessoa. Então, o capacitismo, ele é muito mais do que as expressões que a gente conhece, né? Que são expressões enviesadas, erradas, expressões que a gente aprendeu lá no passado tão distante, mas que ele persiste ainda. Então, esse painel ele vai servir justamente para a gente corrigir aqui as nossas atitudes, os nossos pensamentos. Eu não sei se vocês já se perceberam ou já viram, né? Situações do tipo, um casal de namorados, uma mulher com deficiência e um homem sem deficiência, eu já vi. E pessoas que chegam nessa pessoa sem deficiência e parabeniza essa pessoa sem deficiência de estar namorando uma pessoa com deficiência. Meio que assim, estou fazendo uma boa ação, você está fazendo uma boa ação de namorar uma pessoa com deficiência. Isso é capacitismo. Né? Outro ponto, né? Assim, muitas pessoas veem as pessoas com deficiência como guerreiros, como pessoas fortes, né? Só de ver a pessoa no ponto de ônibus todo dia ali para ir para o seu trabalho. Nossa, como você é guerreira, né? Gente, nós somos pessoas que querem realmente autonomia para termos aí os nossos direitos garantidos, o nosso direito de ir e vir, de produzir, de trazer realmente condições para o nosso ambiente de trabalho, um ambiente diferente, um ambiente com qualidade, tá? Além disso, uma vez eu vivenciei também uma pessoa cega que foi impedida de entrar no táxi porque estava com seu cão-guia. O cão-guia é uma tecnologia assistiva, né? E as pessoas não conhecem e não sabem desse direito que as pessoas com deficiência têm de entrar e estar com seu cão-guia em todos os ambientes onde ela deseja estar. É uma lei, né? Então, isso também é capacitismo. Olha só como é extenso, né? Não se resume somente
nas expressões, e sim no nosso comportamento. Então, eu sempre digo que capacitismo, ele está totalmente atrelado aos nossos comportamentos e o quanto realmente eu me aproximo das pessoas com deficiência, entendo as suas necessidades e extraio dessas pessoas o melhor que elas podem entregar. Porém, eu preciso realmente mudar a minha lente, o meu mindset, com relação a esses pensamentos que eu aprendi. Eu aprendi com meus pais, eu aprendi com a vida, né? Com o mundo. As pessoas são preconceituosas, né? Então, assim, são tantas as situações vividas por nós, pessoas com deficiência, que esses momentos, assim como nós estamos aqui, são importantes para que a gente consiga se expressar, que a gente consiga trazer aí as nossas dificuldades, e não nossas dificuldades como profissional, mas as dificuldades que a gente encontra no meio, né? O nosso meio social, na empresa também, no trajeto para o trabalho, na ida num hospital. A gente precisa se posicionar, gente. A gente tem todos os direitos como qualquer outra pessoa. E aqui eu cito algumas expressões que a gente ouve constantemente. Daqui a pouquinho eu quero ouvir dos nossos convidados aqui, o que eles também já ouviram. Então, fulano é cego, nem me cumprimentou na rua. Poxa, deu mancada, né? Deu mancada por ter cometido um erro. Poxa, deu mancada. Deu uma de João sem braço. Está perdido igual cego em tiroteio. Olha só, gente, como é forte isso, né? O tempo todo, realmente, a gente reforçando, né, o estereótipo de que a pessoa que não tem um braço, tem a amputação de um membro, ela é inferior, né? Isso é muito ruim, isso é muito negativo para a gente construir uma sociedade inclusiva, um ambiente inclusivo, um ambiente respeitoso, tá? Então, gente, eliminem essas expressões do seu vocabulário, por favor. Ok? Quando você fala isso, você está realmente menosprezando as pessoas com deficiência. Outro ponto, né? A gente tem vagas reservadas para as pessoas com deficiências em vários lugares, nos estacionamentos, né? Por aí. E pessoas que colocam seus carros sem ter nenhum tipo de deficiência e colocam seus carros ali naquelas vagas reservadas, seja de pessoa com deficiência, seja de vagas de idosos, enfim, de mulheres grávidas, né? Então, vagas reservadas. Gente, não utilizem essas vagas. Você está prejudicando alguém que realmente precisa, e precisa chegar muitas vezes rápido aí no seu local, tá? Então, seja no médico, seja para fazer uma compra, ela tem o seu direito garantido, tá bom? Então, gente, expressões e atitudes, né? Como essas, assim, são disfarçadas, né? Então, parece brincadeira, mas não, vamos corrigir nessas atitudes. E pessoas com deficiência que estão ouvindo essa live, vamos corrigir as pessoas, não tenham medo de se colocarem no seu lugar de fala, tá certo? Então, eu queria agora ouvir um pouquinho dos nossos participantes aqui, né? O Celso, o Gessé, Natália. Que expressões que vocês já ouviram na sua caminhada? Queria ouvir um pouquinho. Celso, vamos começar por você. Obrigado pela introdução, Ana Paula. É interessante a gente ter que falar, né? Porque para a gente se dar conta, eu adquiri a minha deficiência faz aproximadamente 20 anos, né? Eu cresci com uma tia que tinha paralisia infantil, e para mim foi muito natural, porque quando você cresce com uma pessoa com deficiência próxima, assim, a criança não tem a maldade, por mais que eu venha de uma época onde essas coisas na escola era terrível. Eu não lembro de ter tido contato com uma pessoa com deficiência na minha infância. Não lembro, talvez porque eu não percebia que eu já tinha isso dentro de casa. Mas é interessante, quando eu adquiri minha deficiência, um acidente, eu tenho uma baixa mobilidade em membros inferiores, etc. Eu demorei para perceber tudo isso que você acabou de falar. Eu demorei, olha que incrível, né? Quando o meu processo de recuperação, o período que eu estive como cadeirante, foi nesse momento que, de fato, eu passei a perceber algo que é muito óbvio, né? E ver como as pessoas começam a te tratar, né? Como te olham, né?
Obviamente, eu tinha algumas metas profissionais e fui tentando voltar à minha forma para ter um cotidiano mais próximo do que era a minha vida e me adaptar. E aí que você começa a perceber os desafios que você tem. Eu não tenho de verdade nenhuma história assim de situações que aconteceram comigo. Eu sou muito feliz por isso. Eu morei em alguns outros países depois que eu adquiri a deficiência, mas uma coisa é nítida assim, né? O último lugar que eu morei foi na Europa e voltei recentemente aqui com esse desafio da UHG. E aí você consegue pôr na balança assim, como é mais fácil, né, ser um deficiente num país da Europa, porque ali tudo está muito bem preparado. Essa é minha tia deficiente que eu comentei, que tem paralisia, ela mora em Londres, né? E ela fala, então, Oi, acho que a conexão do Celso deu uma quedinha. Vamos falar, ouvir um pouquinho do... Oi, Celso, voltou? pode eu passo a palavra. Se tá ruim, vamos passar para os colegas aí. Tá bom, daqui a pouquinho você complementa. Gessé, vamos lá então? Ok. Bom, eu acho que todos nós aqui, de alguma forma, passamos, né? Acho que às vezes a gente não percebe. É tão natural isso que a gente vai passando de capacitismo que a gente não percebe. Eu digo, eu mesmo, desde criança, sou deficiente visual, enxergo só desse olho. Eu já ouvi muito, nossa, mas não parece que você é cego. Mas como que você consegue pegar um ônibus se você é ceguinho? Então, são algumas expressões que a gente vai ouvindo, principalmente desde a infância, né? Eu digo, na faculdade eu sempre sentei na frente, então, nossa, você é nerd. Então, você senta na frente porque você quer saber mais do que os outros. Então, sempre tem aquelas piadinhas, principalmente a turma do fundão da escola, né? Na escola foi assim. Eu lembro que antes mesmo de eu descobrir que eu tinha deficiência visual, eu tropeçava muito, eu caía por qualquer coisa porque eu não conseguia enxergar o caminho direito. Então, foram situações que era sempre vista como piadinhas, com palavras realmente que, no fundo, a gente não sabia o sentido ainda, né? Por não ter essa noção do que era capacitismo, mas que hoje a gente tem um entendimento muito bacana. E trazer isso para a discussão é fundamental, porque através dessas discussões que a gente vai conseguir fazer com que essas pessoas se posicionem, quem tem deficiência se posicionem, e quem não tem compreenda o nosso lugar de fala, né? Que é muito fácil, mas é só uma brincadeirinha, é só uma piadinha, tá, mas e a raiz dessa piadinha, dessa brincadeirinha? O que ela pode gerar no outro, né? A gente precisa trabalhar essa questão de empatia, de tentar entender o lugar do outro, porque não dá para se colocar nessa situação se você não passa por ela, mas dá para você compreender, para você dialogar, para você tentar, de uma maneira mais humana, compreender a dor do outro. Eu acho que é isso que é fundamental. E esse espaço que a gente está tendo hoje aqui, ele é fundamental para isso. Então, aproveitem, porque está valendo muito a pena poder compartilhar um pouquinho disso com vocês e aprender. Que máximo, Gessé. Você comentou nessa questão da empatia, né? Muitas pessoas às vezes passam tantos anos por um processo de aceitação, né? E por uma expressão, uma atitude, você põe por água abaixo todo um processo emocional daquela pessoa, né? Então, realmente, belo recado. Obrigada, Gessé. Natália, vamos lá um pouquinho sobre esse ponto? Sim. Oi, Ana. Então, o que acontece? Muitas vezes eu passo diversas situações em transporte público. Eu sou deficiente físico, então o que ocorreu com a minha perna? Eu tive que usar a muleta por um período, usava a minha muleta por um período, e sempre precisei do transporte público para me locomover, para poder ir a algum local de trabalho diariamente, até mesmo quando estava na faculdade. Então, essa parte dessa, digamos que seja uma desigualdade social em relação à conscientização do próximo, que não tem aquele cuidado, não tem aquela empatia, como o José citou, em relação àquela pessoa que você vê que a pessoa está indo numa condição, precisa de um local, até um apoio, mesmo que seja, para poder estar ali disponibilizado para ela estar utilizando o
que é de direito, o que deveria ser de direito, até mesmo se uma pessoa estivesse entrando de gesso numa condução para poder pegar um ônibus ou um metrô, aquela pessoa pode desequilibrar e cair. Porém, é aquilo, não preciso chegar para a pessoa e falar para ela, você que é tortinho, você que é aleijado, você que é deficiente, você tem que sentar aqui. Não, já vai da conscientização, já vai da parte da mente da pessoa. Então, o que a gente fala em relação à desigualdade social é o que tem sido muito pontuado desses últimos anos para cá, tem sido muito pontuado para que isso fixe na mente das pessoas. Então, muita gente chegava até a mim e falava, olha, mas como você é deficiente? Eu não vejo deficiência em você. Aí fica aquele climão, sabe? Aí para aquele clima, aí eu fico, vou ter que explicar, contar a minha história, vou ter que citar algo que a pessoa está sendo capacitista, eu vou ter que deixar claro que eu realmente tenho a deficiência. Ele não quer que toque no assunto, então fica aquela não fica redondo, não fica ali conectado a tudo que vai ocorrendo. Então, muitas vezes que eu ouço essas coisas e vou ouvindo tudo, eu busco explicar para a pessoa e deixar claro o que ocorre, focando na empatia e na conscientização do próximo, entendeu? Então, quanto mais pudermos elevar a nossa voz, quanto mais pudermos falar, que seja assim para todos. É o nosso local de fala, nós estamos aqui, até quem não está no local de fala, mas tem consciência, leva isso além e segue junto com a gente, de mãos dadas. Maravilha, Natália. Pois é, as pessoas acabam naturalizando, né, como se as pessoas com deficiência elas são privilegiadas, né, por requererem aí os seus direitos, né, a acessibilidade nos locais onde elas estão. Mas assim, a gente está muito aquém de chegar num mundo excelente, né, nesse sentido. Mas é isso, a gente precisa disponibilizar os recursos que as pessoas precisam, a gente precisa deixar de olhar aquela incapacidade, né? Parar de olhar dessa forma pelo que falta. Eu sempre falo isso, as pessoas precisam parar de olhar o que falta e olhar o que ela tem de melhor, que são as habilidades, né? E eu preciso, para poder conseguir desenvolver todas essas pessoas, eu preciso de um ambiente realmente acessível em todos os sentidos, acessíveis na questão arquitetônica, acessível no comportamento das pessoas. Eu preciso que o trabalho em equipe realmente seja diverso, né, e que as pessoas consigam se posicionar. Cada um realmente com as suas experiências, né, com a sua vida e com toda uma bagagem, a gente acaba tendo uma fortaleza que a gente não consegue ver a proporção dos ganhos que as empresas e os ambientes teriam ali se realmente todos fossem respeitados. Celso, vamos lá, acrescenta para mim, por favor. Queria aproveitar, né? Acho que foi semana passada uma colega aí no nosso grupo de WhatsApp do Mais Eficiente falava sobre se podia utilizar tênis ou não, que tinha uma deficiência no pé, né? E me pôs a pensar, né? Porque quem tem deficiência no pé, que é o meu caso também, é todo um desafio esse negócio do sapato, já fazem quase 20 anos e eu ainda não me acertei. Olha que incrível que é isso, né? Você vai dizer que você não parou, não, é que é tudo muito dinâmico, você acerta um lado, tem um pouco a questão da vaidade e vai daqui. Eu me pus a pensar e ela falava se ela podia usar tênis ou não. Eu me perguntei, né, o que eu estou fazendo de sapato aqui, né? Por mais que um sapato um pouco mais confortável, ainda era você, Natália, quase que eu falei que era você, eu falei, eu não vou me arriscar. Mas eu fiquei pensando... Eu falei assim, o que eu estou fazendo de sapato, sabe? Eu virei para minha esposa e falei, você quer saber? Eu não vou mais trabalhar de sapato. Vou buscar um look ali que eu me sinta bem, mas eu vou trabalhar a partir de agora de tênis, né? E eu vou explicar para quem achar que tem que ter explicação porque eu estou de tênis. Não porque hoje o mundo mudou, também está tudo mais fácil fazer isso. Mas veja, 20 anos eu sofrendo com sapato, eu falei, não, eu vou mudar esse estilo porque eu me sinto muito melhor de tênis, não sinto dor. Ou seja, eu tenho um dia muito melhor, não fico sofrendo, ninguém sofre. Mas eu falei assim, olha, eu fico aqui com esse incômodo do sapato, eu queria agradecer a Natália, viu, Natália? Eu vou passar a usar tênis, ok? Vou tentar achar um tênis bonitinho, mas não estou muito preocupado também com isso não mais.
Isso aí, super apoio. É isso mesmo, Celso. Obrigada pela contribuição. Realmente é isso, gente. A gente tem aquele olhar antiquado, né, de que eu estou no meu ambiente de trabalho, eu preciso estar social. E a gente precisa olhar as características individuais das pessoas, né? A gente não pode generalizar de que todo mundo igual. Então, a gente precisa valorizar as características. Mas vamos lá, o tempo está avançando. Quero trazer uma segunda pergunta para vocês. Através de um estudo do IBGE, a gente tem aí uma estatística de 4,7% das calçadas não são acessíveis, né? Além de calçadas, existem vários outros ambientes não acessíveis, né? Então, como que eu posso, gente, ajudar as pessoas com deficiência no seu trajeto? Se eu vejo uma pessoa cega tentando atravessar uma rua, que não tem ali o sonoro, né, no sinaleiro, que não tem um cão-guia, enfim, né? Como que eu consigo ajudar pessoas diversas aí nesses ambientes tão inacessíveis? Celso, vamos lá. Eu digo, né? Todo mundo fala de Curitiba, que é uma capital que tem uma infraestrutura muito boa, né? As calçadas são horríveis, né? De verdade, horríveis. E essa é uma característica do nosso Brasil, infelizmente, né? Então, a gente tem que observar mais, né? Acho que a gente tem que estar numa linha que a gente pode fazer mais. Se esperar do poder público para resolver tudo, não vai resolver, né? Eu morei em países que têm isso muito bem resolvido já, mas parte da gente procurar também, né? E ajudar as pessoas, oferecer ajuda dentro do trabalho mesmo. Se você precisa de ajuda, eu posso te ajudar. A gente sempre pode fazer algo mais, né? Recentemente, uma colega que cuida de treinamento aqui na área falou: nossa, você precisa incluir o pessoal de Libras aí, a gente tem várias comunicações, ou seja, ela não tem deficiência nada, mas todo mundo tem que ter esse olhar, não só para a deficiência, é o nosso tema aqui hoje, tá? Mas é isso, falta muito, mas falta muito por se fazer ainda. Maravilha. Mas se cada um fizer a sua parte, né, Celso? A gente vai avançando, né? Tem que esperar o outro, não. Pois é. Gessé, vamos lá, traga a sua percepção. Como que eu posso ajudar as pessoas? Tá no mudo, Gessé. Ok, estão ouvindo? Ok. O primeiro ponto, eu acho que é algo pontual, é não ter medo de perguntar. Olha, você precisa de ajuda? Você está precisando de algum suporte? Se precisar, eu estou aqui, né? Então, a gente é muito limitado quanto a isso a perguntar. Então, se você enxerga que uma pessoa está precisando de um suporte, chegue e pergunte. Não custa nada, né? Você fazer primeiro essa pergunta. E depois entram questões mais amplas, que são questões realmente sociais. São políticas mais efetivas, são mais assertividade por parte dos nossos políticos, né? Essa questão mesmo, como falei, de olhar para as pessoas com deficiência, além da deficiência, né? Olhar com aquele potencial que ela tem que pode ser desenvolvido, porque eu vejo muitas instituições preocupadas em contratar pessoas com deficiência, mas não em desenvolver essas pessoas com deficiência. E é através dessas atitudes que a gente vai, sim, proporcionar um ambiente mais justo, mais igualitário, né? Cobrar mesmo das pessoas responsáveis por melhoria dessas calçadas. Aí sim a sociedade vai mudar. Mas precisa de um trabalho coletivo, não é de uma minoria apenas, é um olhar coletivo. Porque aí sim a gente vai transformar a sociedade igualitária para todos. Mas sem esse olhar, a gente não consegue fazer uma mudança justa para todos. Maravilha, Gessé. Você fala aqui do papel do aliado, né? A gente vê muita pessoa com deficiência indo à luta realmente pelos seus direitos, mas a gente não trabalha sozinho, né? A gente precisa realmente dos aliados, que são as pessoas que não têm, no momento, nenhum tipo de deficiência, mas que acreditam nas pessoas e que lutam aí pelos direitos realmente coletivo. Uma vez que a gente fala de acessibilidade, a gente não fala só de pessoas com deficiência, né? A gente está falando das pessoas mais maduras, a gente está falando das grávidas, a gente está falando de pessoas que passaram por cirurgias e estão no momento aí se recuperando. Enfim, existem um leque gigante aí de pessoas que serão impactadas, né? Exatamente. Obrigada, viu? Obrigada. Natália, me traz um pouquinho ali a sua contribuição.
Em relação à ajuda em si, né? Sempre que ocorrer, eu digo isso porque tem várias pessoas aqui nos ouvindo, né? Que nos ocorrer uma situação desse tipo, um cenário desse tipo, que sejamos comunicativos, sejamos claros e deixamos claros qual é a intenção nessa ajuda. Porque até mesmo se eu estiver atravessando a rua ou estiver com alguma dificuldade, até mesmo que seja em relação a um local que seja cheio, que seja amplo, que tenha bastante gente, não agora em tempo de pandemia, em tempo de aglomeração, estiver precisando de ajuda, logicamente que eu vou me assustar da forma que uma pessoa vai chegar até mim querendo me ajudar, vai me dar um impacto, vai me dar um susto. Então, tem que ter aquele cuidado daquela forma da abordagem, que a abordagem seja mais suave possível. E é isso. Legal, é muito simples, né? Gente, é só o tato, o cuidado, é muito simples abordar as pessoas com deficiência. Gente, tem uma pergunta que eu acho essencial ouvir de vocês, tendo em vista que a companhia está num movimento muito forte de atração e de retenção de pessoas com deficiência. Eu queria ouvir de vocês como que a gente consegue engajar as nossas lideranças para que elas enxerguem as pessoas de uma forma diferente, integral, com habilidades, com competências. Qual é aí o recado que a gente passa aqui para as nossas lideranças? Celso, vamos começar por você. Eu tenho uma história bem interessante, né? Quando eu estava no processo de entrevista, processo seletivo para tentar ingressar na UHG, eu estava me preparando para a entrevista e li o informe financeiro, o último ou penúltimo que saiu. Uma boa maneira de se preparar para a entrevista, aí fica a dica, né? Que é um negócio que ninguém lê, né? O nosso tem umas 80 páginas aí, mas no fundo e é público, né? Então, olhando ali, olha que interessante, na primeira página do nosso informe financeiro, né, é uma página inteira sobre diversidade. A hora que eu terminei de ler, eu falei, é aqui que eu quero estar. Porque a hora que você vai publicamente no teu informe de resultado financeiro e dá a devida importância para esse assunto, né, a gente sabe quantos viés positivos isso tem até para o próprio negócio, né? Então, assim, eu acho que a alta liderança, né, está muito comprometida com isso, né? Quando a gente vai com meus humildes 3 meses de UHG, você vê que quando isso está muito bem cascateado, está avançando, né? Tanto que nós estamos aqui hoje, né? Então, eu não tenho dúvida nenhuma que as lideranças estão engajadas e estão fazendo movimentos para que cada dia tenha mais pessoas com diversidade apoiando tudo isso, né? É óbvio que sempre vai ficar coisas por fazer, por isso que a gente está aqui também, né, e dá a nossa contribuição, mas eu acho que o ambiente dentro da UHG, eu vim no mercado financeiro aí, que tinha um ambiente bastante positivo, mas eu me arrisco dizer que a gente já está um passo à frente aí, de muitas empresas, sabendo que o caminho é muito longo e precisa de todos, não é esse grupo, não é o grupo mais eficiente, sozinho, né? São todas as pessoas prestando atenção. Acho que só de prestar atenção no assunto, né, você vai começar a se transformar. Que a gente tem que ter esse tempo para prestar atenção. Você vê que naturalmente você vai começar a ajudar. Legal, Celso. Muito bom. Obrigada pela consideração. Eu vou fazer a minha consideração na sequência aqui, mas queria ouvir um pouquinho do Gessé. Perfeito. Bom, na minha visão, eu acho que o principal é o conhecimento, né? A gente tem uma certa resistência a tudo que é diferente, a tudo que não é igual àquilo que a gente cresce acreditando, as nossas crenças, os nossos valores. Então, a gente, de certa forma, acaba tendo uma certa resistência. Então, a partir do momento que a gente traz grupos de diálogos como esse aqui, né? A própria UHG, que tem o DITA, tem procurado aí trazer bastante temas voltados para a área, aí sim a gente consegue mudar esses pensamentos desses gestores, aí sim a gente consegue trazer mais oportunidades para pessoas com deficiência e principalmente, né, não só dar oportunidade, mas desenvolver esses profissionais também dentro das instituições. Então, eu acho que esse é um trabalho. Não é fácil, a gente sabe que também não é do dia para a noite, mas enquanto a gente poder ter voz, enquanto a gente poder expressar o que está acontecendo, aí sim a gente vai trazendo soluções de melhoria, não só para a UHG, mas para a sociedade como um todo.
Maravilha, Gessé. Obrigada pela contribuição. A Natália, acho que teve um problema de conexão aqui, eu não vou conseguir puxar a pergunta para ela. Mas eu trago uma percepção minha, né, que eu acho que é importante que a gente coloque as pessoas com deficiência nos nossos processos de decisão. Então, se eu desenvolver um produto, se eu desenvolver um serviço, se eu desenvolver uma mídia, né, sobre uma ação da nossa empresa, inclua a pessoa com deficiência para validar esse material, para validar esse produto, para verificar se realmente ela está sendo representada nessa ação que está sendo desenvolvida na companhia, né? Porque senão a gente acaba deixando de fora muitas pessoas, então eu não chego em muitas pessoas, né? Então, se eu estou falando de inclusão, eu preciso trazer essas pessoas para o centro de decisão também, tá bom? Então, pessoas com deficiência, vamos falar de diversidade como um todo, tá? Então, pessoas com deficiência, pessoas do grupo LGBT, pessoas negras, vamos pôr todo mundo para validar esse material me representa, né? Então, esse é só um cuidado aí que a gente precisa ter, tá bom? Então, é para a liderança e para todos os outros profissionais da companhia. Se você me permite complementar aí, né? Não tenho dúvida que você falou, você foi muito precisa. Mas se a gente pensar que todos esses grupos, mais do que validar, que talvez seja uma necessidade atual, mas se a nossa organização fosse de fato diversa, a gente não precisaria validar, porque as pessoas que estão tomando decisão numa área ou outra, elas contemplam a diversidade, né? Eu acho que essa que é a questão da cultura também, né? A gente tem que sair desse modelo que a gente é obrigado a validar para garantir que os públicos foram atendidos e passar que a nossa diversidade ela é tão grande, tão ampla, que tudo isso acontece de uma maneira natural. Maravilha, Celso. Obrigada. Obrigada pelo complemento. Natália, você voltou. Vamos lá. A gente está avançando aqui no nosso tempo. Já já a gente entra aqui com algumas perguntas das pessoas que estão assistindo, né? Mas eu queria ouvir rapidinho qual é aí a sua percepção, né? Como que a liderança, como que a gente consegue engajar as lideranças nesse tema? Então, da mesma forma de outro profissional, não enxergar a pessoa pela deficiência, mas enxergar a pessoa, como profissional. Um profissional qualificado, ele entra ali e é um talento que eu vou gerir, é um talento que eu vou explorar e vou identificar quais são as qualidades e as qualificações que aquela pessoa tem para estar exercendo tal cargo. Então, na minha concepção, é isso. E ter voz. Não posso, um exemplo, me calar e deixar pensar. Não, vou chamar meu líder, vou conversar com meu líder, vou chamar meu gestor, vou conversar, vou identificar, vou deixar claro que do talento que tem, porque às vezes uma pessoa faz o seu processo e outra pessoa está te gerindo, outra pessoa está cuidando de você. Então, você não tem aquela voz da pessoa conhecer o que você tem ali da parte profissional para poder ser explorada, de ser moldada ali exatamente da forma que é necessária na empresa. Então, eu viso desse lado, eu vejo por essa forma. Maravilha, Natália. Muito boa a sua consideração, viu? Obrigada mesmo. Eu acho que as pessoas com deficiência, elas podem se aproximar, elas podem marcar aquela one-on-one com a sua liderança, né? Não é esperado da liderança para marcar, e sim, vamos marcar, vamos ter esse protagonismo, né? E puxar essas conversas produtivas, né? Essas conversas construtivas, tá bom? Porque assim, é no diálogo e no relacionamento que a gente vai conseguir realmente ver mudanças comportamentais e um olhar diferente aí das pessoas que nos cercam, né? Incluindo as lideranças, tá bom? Gente, obrigada. A gente vai agora partir aqui para um terceiro momento, né, que são as perguntas aí das pessoas que estão nos assistindo. O tempo está avançando e avança muito rápido. Quem está aqui do outro lado fala, nossa, avança e parece que vai faltar tempo, né? Mas vamos lá. Eu vou estar olhando para um outro lado aqui, porque eu abri o meu WhatsApp no Note. O Ricardo Alvarenga, ele pergunta, poderia me dizer como a nossa companhia tem buscado tecnologias
e acesso aos colaboradores que necessitam de algum recurso especial? Bom, gente, então, assim, eu posso até puxar essa pergunta para vocês. Eu estou no dia a dia, dentro da área de inclusão e diversidade, né, fazendo muitas conversas com as áreas parceiras. Então, a gente tem aí a área de engenharia, a área de comunicação interna, a área de business partner, TA, pessoal de segurança do trabalho, medicina do trabalho. A gente está fazendo um estudo muito aprofundado sobre cada fluxo de atividade dessas áreas para justamente entender aonde nós encontramos aí as barreiras, né, as principais barreiras nos seus fluxos. Então, a gente está numa construção, né? Então, a área de medicina, a gente está se aprofundando para fazer todo um estudo da análise biopsicossocial de cada pessoa, análise funcional, e entendendo ali quais são os recursos de acessibilidade que essas pessoas precisam, tá? Então, a gente está num projeto, é uma construção, mas a gente também sempre se coloca à disposição da companhia como um todo. BPs tem nos procurado constantemente aí com relação às pessoas que precisam de algum recurso, e eu faço essa ponte com essa área de medicina, com segurança, para a gente entender qual é o melhor equipamento ou recurso que essas pessoas precisam, tá bom? Então, a gente está se estruturando, mas a gente já vem atendendo essas necessidades. Ricardo, não sei se eu te respondi, mas se alguém mais aqui, Celso, Gessé, Natália, quiser complementar, fiquem à vontade. Oi, Ana. Eu quero complementar, sim, um pouquinho, até porque o meu próximo tema de apresentação junto com a Larissa é justamente acessibilidade e tecnologia nas instituições. E a gente vai falar um pouquinho justamente de tudo que a UHG está proporcionando aí de tecnologia, está trazendo para a área de diversidade. Então, fiquem atentos aí, quem quiser participar dos nossos processos do DITA, dos nossos projetos do DITA, é muito bem-vindo. E assim, toda sexta-feira a gente tem um encontro, né, aí onde a gente discute melhorias, tá? São fundamentais isso. E a minha próxima live, agora em novembro, vai ser falando justamente sobre isso, sobre toda a tecnologia que a UHG está procurando aí trazer para a área de diversidade e inclusão. Maravilha, Gessé. Obrigada. Mais alguém quer contribuir, Natália ou Celso? Então, podemos partir para a próxima pergunta, então, né? Vamos lá. O Thiago Pereira, ele pergunta: a inclusão social é primordial, temos ferramentas para a melhoria, mas precisamos de mais atividades para pôr em prática. O que vocês acham? Celso, Natália? Eu poderia dizer assim que tem uma preocupação legítima, né? Eu passei recente por um processo de onboarding, onde vê as pessoas preocupadas. Você precisa de alguma adaptação, você precisa de alguma adaptação na tua estação de trabalho. Então, a gente vê realmente que os processos, né? A gente percebe, pelo menos eu, que eles estão voltados para a gente criar uma melhor experiência como um todo. Desafios existem, mas a preocupação ela é legítima. É isso mesmo. A empresa vem num movimento muito forte aí, de muita conversa com essas áreas. E você tem total razão, Celso. Realmente a gente vem mudando a nossa abordagem, a gente vem se preocupando muito mais aí com realmente a necessidade das pessoas, né? E aí ele está de encontro com essa ação que o Gessé comentou agora há pouco, né? Da gente entender os recursos e as necessidades aí individuais. Natália, quer contribuir? Sim. Como ele falou, realmente, né, a parte de interação e comunicação ali entre si em relação a essas atividades. Nós temos os nossos grupos de diálogo, que também são bem importantes para essa comunicação. Então, todos vocês que estão ouvindo, né, podem procurar, podem nos procurar e vamos juntos nessa. Maravilha, obrigada, viu? Vamos lá, Aparecida Oliveira. Tenho problema na coluna e o uso do tênis ajudou muito em não sentir tantas dores, ao contrário do saltinho ou sapatilha.
porém, esteticamente, o uso do uniforme mais social não é adequado. Podemos, sim, exigir que possamos usar o tênis, já que isso ajuda a melhorar a dor. Isso não pode implicar em advertência ou punição da parte da supervisão? Eu acho que esse é um ótimo tema aí. Eu vou falar porque isso me ocorreu há um tempo atrás. Eu tenho um pé 37 e um 39,40. Eu tenho muita dificuldade em comprar sapatos. Então, é uma briga de mandar e-mail para as empresas, mandar mensagem no Instagram, solicitar que as empresas me mandem um sapato 37, um 39,40 para que eu possa estar utilizando no ambiente de trabalho. Esteticamente falando, não fica muito bonita a roupa toda social e meu tênisinho pão doce. Eu falo que é um pão doce, porque é um solado bem fofinho, mas é o mais confortável. Então, quando eu identifiquei que aquele ali era o meu conforto e conversei com a médica e vi que eu poderia utilizar aquele sapato, aquele tênis, é o tênis, é o meu novo look de trabalho. Eu falei com o meu uniforme, bonitinho lá em cima, o meu terno, porém, o meu tênis. Então, é o conforto, porque você às vezes precisa caminhar de um lado ao outro no hospital ou em algum outro local e você precisa ter o seu conforto. É a prioridade. Maravilha. E, Natália, conte comigo aí, viu? Eu vou nessa direção também. A gente gosta tanto dos americanos, não gosta? Não, o Brasil tem tudo americano é melhor, eles usam lá terno e tênis, né? Não que eu acho a coisa mais linda do mundo, acho que eles usam muitas cores, né? Vou tentar ser mais discreto, né? Mas por que isso a gente não copia, né? Pois é, gente, maravilha. Obrigada pelas contribuições, né? Realmente isso não pode levar a uma advertência. A gente tem que olhar realmente aí as necessidades que a gente já falou aqui. Gente, e isso é capacitismo, né? Se eu falar que vou dar uma advertência na pessoa porque ela está vindo de tênis e com o uniforme do hospital, eu já estou agindo contra realmente um processo de inclusão de qualidade na nossa companhia, né? E a gente precisa ter ambientes respeitosos, onde eu enxergue realmente a individualidade das pessoas, tá bom? Então fica aqui o recado. E, gente, o nosso tempo está esgotadíssimo. Eu tenho outras perguntas aqui, mas aí a gente vai responder depois por e-mail para as pessoas. E um recadinho para a Luciana Mendes, do Espírito Santo, né? Qualquer pessoa pode participar desse projeto de inclusão? Sim, a gente tem os grupos de diálogo, né? A gente tem o grupo mais eficiente, que tem um olhar justamente para a pessoa com deficiência, com um grupo de pessoas bem diversas, cada um de uma região, cada um numa função, num cargo, com um tipo de deficiência, tem aliados também. Então, a gente está super de portas abertas aí para receber novos membros. Tá bom? Gente, então, assim, o nosso tempo realmente está bem esgotado. Estamos aí partindo para o finalzinho da nossa live. Então, Celso, traz para a gente aí as suas últimas considerações e recados para a nossa população HG. Bom, pessoal, eu acho que quem sair daqui mais observador já é uma grande vitória, né? É só a gente se dar o tempo para pensar sobre isso, vocês vão ajudar bastante. Quem se engajar, entrar nos nossos grupos de diálogo, obviamente é uma força e uma ajuda que a empresa precisa. É bom para todo mundo isso, mas sejam observadores. Obrigado, hein, pessoal. Obrigada, Celso. Vamos lá, José. Ok. Primeiramente, obrigado a todos, né, que participaram aqui com a gente, todos que estão assistindo aqui a gente também. Eu acho que o que fica de lição é isso, o quanto a gente tem ainda a aprender, o quanto a gente precisa praticar cada vez mais a empatia, o quanto que a gente precisa entender a diversidade que a gente está inserido, né? Ninguém é igual a ninguém e isso precisa ser entendido, né? A questão do sapatinho precisa ser entendido, a questão da tela ampliada precisa ser entendido e não resumir a pessoa apenas a isso. Então, aí fica a dica para vocês, participem dos projetos, a empresa tem cada projeto incrível voltado à diversidade e que todos precisam estar inseridos de alguma maneira, porque aí sim a gente vai conseguir ter a empresa que trabalhe de cada vez mais justa para todos. Obrigada, Gessé.
Obrigada, Ana. Obrigada, gente. Olha, eu quero deixar um recadinho aqui para vocês, para estimular a inclusão de pessoas com deficiência no trabalho. Reconhecer a importância da diversidade para a sociedade mais humana, para a sociedade mais justa. Travei? Caiu a sua imagem, mas pode Voltei, continuar. gente. Então, a importância da diversidade para uma sociedade mais humana e mais justa e boa para todas as pessoas. Então, é muito importante a nossa comunicação direta, tá? Estamos aí, temos voz e vamos além. Bom, muito obrigada, então, Celso, Gessé, Natália, pela participação. Foi realmente uma hora aqui de muito conhecimento. Espero que todos aqui que estão acompanhando a nossa live tenham gostado. Realmente o tema de inclusão de pessoas com deficiência é um desafio, né? A gente tem uma lei de mais de 30 anos, uma lei de cotas, né? E a gente ainda tem que falar da lei de cotas para garantir aí os direitos das pessoas com deficiência em cargos diversos, pessoas, né? Assim, a gente precisa contratar pessoas em todos os níveis. Eu não encontro pessoas só em vagas de base, eu encontro pessoas em todos os níveis de posição, tá? Então, vamos dar essa oportunidade para as pessoas se mostrarem as suas habilidades, suas competências, e vamos realmente cuidar do nosso ambiente, né? Vamos cuidar aí dos relacionamentos, vamos cuidar dos recursos, né, das acessibilidades que a gente precisa disponibilizar para as pessoas, porque tendo essa disponibilidade de acessibilidade, acho que a gente vai extrair o melhor de todo o nosso público, seja pessoas com deficiência ou não, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado, a gente está encerrando o nosso encontro por aqui. Essa semana terão, assim, muitos temas legais, gente, voltado para a cultura, para a diversidade, para a carreira. Não percam a oportunidade de participar desses encontros. Lá no The Hub tem toda a agenda, né? Então, a agenda completa de segunda a sexta-feira. E vocês também receberão aí diariamente a agenda do dia. Então, se programem para participar, identifiquem ali os temas que vocês mais se identifiquem, mas já garantindo que todos os temas são valorizados pela companhia. Então, seria muito legal que todos conseguissem participar aí de forma integral, tá bom? Então, muito obrigada, gente, e estamos por aqui. Estou na área de inclusão e diversidade, me procurem caso vocês tenham alguma dúvida. E entrem nos grupos de diálogo, tá bom? Até mais, gente. Obrigada, um ótimo dia para vocês. Tchau, obrigado.